Olá, olá, muito boa noite, noite de terça-feira, excepcionalmente terça-feira, hoje, dia 8 de julho de 2025, estamos no ar com mais um episódio do Francamente Podcast, excepcionalmente, porque a gente abriu a terça-feira para receber visita, dá para dizer que é visita ilustre, né, Alex? A gente estava tentando trazer o prefeito Alexandro Pereira Bianchini, acertei? Isso aí. Aí eu tava achando que era Alexander, não é Alexandre, eu lembro lá dos tempos de repórter, eu ia lá conversar contigo, tu já era prefeito. Prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo, a gente tentou algumas vezes te chamar, mas a agenda estava corrida, né, início de gestão e tudo mais, então um grande prazer tê-lo aqui, finalmente nessa semana e antecipando uma festa do município. Muito obrigado, Valdinei, por poder participar do Francamente Podcast contigo. Chegou o dia, né? Então, felizmente, realmente, o início de mandato acabou não dando certo algumas agendas aí que a gente tentou, algumas viagens também atrapalharam, mas tudo ao seu tempo, né? Tudo em tempo, a gente está aqui podendo falar um pouquinho, bater um papo. Obrigado, né? É um prazer imenso, né? Te conhecer há um bom tempo, né? Como tu falasse. Não vamos dizer que faz tanto tempo assim, para não revelar nossa idade. Somos aí, né? jovens ainda, Somos né? jovens, então. Mas assim, há um bom tempo, então
É muito bom poder estar aqui e compartilhar contigo esses momentos, esses próximos minutos aí. O Alex, eu lembro que nesse tempo que tu foi lá, que tu ocupou a prefeitura de São João do Sul pela primeira vez, eu acho até que tu era casado recentemente, era bem jovem, e eu acho que já tinha uma filha. Como é que tá a família atualmente? Isso mesmo, é isso. Eu casei em 2022, né? A eleição foi em 2024. Opa, então... Aliás, perdão, 2002, né? 2002. Eu tava achando recente, mas tudo bem. Isso mesmo. Eu casei em 2002, a eleição foi em 2004. E em 2002 nasceu a minha primeira filha, Amanda. Então na eleição eu já tinha ela, né? Aquela pequena, a mais velha no caso, né? Na época pequena, né? Hoje com 25, né? Não, 22. Era 22, tá Isso. com 22 para fazer 23. Para fazer 23. Em dezembro ela faz 23 anos de idade. Olha só. Isso mesmo. Logo depois, uns 2 anos e pouquinho depois, a gente teve uma outra filha, né? Que é a Aline, que tem 19 anos agora também, né? Agora em agosto faz 20. Então estamos com a galera. E a família é isso, né? Eu tenho a minha esposa, a Cassiane, né? A gente está casado há 23 anos e completou agora em junho, né? E temos as 2 filhas aí que a gente ama demais aí. Bacana. Então, o desafio, a prefeitura e 3 mulheres em casa. Sem dúvida. E lá em casa eu sou voto vencido, não tem jeito, né? Eu até tenho um gato e um cachorro lá, mas aí como eles não votam, não participam ali do... Então se a gente não convergir para a mesma ideia, que tiver que ir para votação, se elas se unirem ali... Mas lá a gente é bem democrático nas conversas, nas escolhas. Eu já ia dizer, nem chega a ser uma democracia, elas mandam. Elas mandam. O Alex, é justamente que eu queria começar nessa questão, porque tu foi prefeito, e me marcou isso muito por isso. Hoje tu tem quantos anos? 45. 40, pois é justamente a minha idade. Tu era prefeito. Aos 25 anos de idade. Eu sendo repórter, tinha praticamente tinha a mesma idade que tu. Então, algo que me marcou e me lembro muito disso. O prefeito mais jovem do município, claro, e um dos prefeitos mais jovens de Santa Catarina? Sim, na eleição de 2004 eu fui prefeito mais jovem. Naquela eleição, né, eu fui eleito com 25 anos de idade. E na história de Santa Catarina já tiveram prefeitos mais novos, né, com 21, 22 e tal. Eu lembro de um aqui próximo da região que é o Zenei Ascari, né, que foi deputado, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? Certo, e ele foi eleito... Eu acho que ele é de Orleans, se não me engano, não falha a memória, naquela região ali, e foi eleito com 22 anos. Nossa. Também foi um recorde, né? Então, mas eu fui eleito mais novo naquela eleição em Santa Catarina, e o terceiro ou quarto, tem um pouquinho de dúvida agora, no país, naquela eleição de 2004. Né? Na história também tiveram outros mais jovens, mas... E de São João do Sul também, o prefeito mais novo, né? Eleito na história de São João do Sul. Tivemos um prefeito interventor, na época quando o município, né, se preparou para a emancipação, que foi nomeado pelo governador com 26 anos, o prefeito Aldo Brito. Ele era servidor público do Estado, né? Certo. Contando um pouquinho da história de São João do Sul, foi o primeiro prefeito interventor, né? E que tinha, na época, né, 26 anos. Mesmo assim, ainda acabei sendo mais jovem do que ele. Superasse ele. São João do Sul foi originário de Praia Grande, de Sombrio ou de Araranguá? Tu lembra disso? De Sombrio. Era... Sombrio. Chegou a ser distrito de Araranguá, mas foi de Sombrio. Tá, eu lembro que Foi tem de uma Sombrio. história... A história de São João do Sul muito bonita, né, em relação aos passos ali também no rio, né, e tudo mais. Mas foi marcante para a história do município, né? Porque tinha essa questão, vinham pessoas mais velhas, né? Aquela confiança no político talvez mais tradicional. Correto. E veio tu, quebrou barreira, transformou o município, que praticamente modernizou o São João do Sul naquela época já. E abriu caminho para muita gente, né, Alex? Correto. A gente chegou a, né, servir de exemplo, né, para a região também. E claro, foi algo mais assim, um tanto quanto inusitado na época também, um pouco inesperado, né? Eu enfrentei na ocasião um prefeito já de 2 mandatos, né? O Toninho, na época, ele já tinha sido prefeito. Quando ele foi prefeito pela primeira vez, não tinha reeleição, né? Aí ele elegeu o sucessor dele, foi o Rogério Roque Dominelli.
E daí na eleição do Rogério, no mandato do Rogério já tinha eleição, mas mesmo assim ele voltou. O Rogério não disputou a reeleição. Sim. E ele voltou, foi eleito, né? E foi para a reeleição. Daí naquele mandato ele já estava na reeleição. Então era um nome muito conhecido na região, tradicional, já tinha sido prefeito, né, por 2 mandatos, estava encerrando o 2º mandato e foi para a reeleição. Então foi uma disputa muito acirrada, uma eleição bastante apertada, né? Foram 48 votos. 48. Né? Foi disputa, né? Ali bem acirrada mesmo. Eu lembro que no município tinha 19 sessões eleitorais, né? Locais de votação menos, mas de sessões, se eu não me engano, era 19, eu acho que eu ganhei em 10 e perdi em 9, ou ganhei em 9 e perdi em 10. Foi algo assim, chegava um resultado. E aí, na época, a gente não tinha tanta tecnologia à disposição, né? Então, era um celular mesmo e com dificuldade de sinal, né? E o pessoal trazendo as apurações pra gente ali, né? As eresmas ali da urna. Não era a anotação mesmo? Não, era urna eletrônica? Já era urna eletrônica. Acho que a urna eletrônica já foi no Fernando Henrique, na reeleição do Fernando Henrique, ou na primeira do Leite. Ou antes até. E então... Mas foi muito... Eu lembro uma cena muito forte, assim, Valdinei, que eu tava num outro local, né? Na casa ali do falecido Eloy Pereira, né? E junto com a família lá, aguardando o resultado, mais alguns apoiadores. E tinha um pessoal no comitê. E aí acabou dando uma divergência da vinda do resultado para mim ali. E lá no comitê saiu o primeiro resultado e a turma lá em festa na avenida e eu ali na casa do seu Eli, que era uma rua atrás, né? Avenida Nereu Ramos, era na rua Jaime Glinder, que é a rua de trás da igreja ali. Tá. E lá naquela agonia daqui a pouco chegou o falecido Chico. E tu não sabia de quem era a festa? Então, não, imaginava que... Aí começou a amarelou, naquela época a gente usava, né? A camiseta, podia usar a camiseta e tal, então tava tudo aquele amarelão vindo assim. Mas e aí eu tava escutando... alguma emissora pelo rádio, num carro de som na frente da casa, assim. E aí eu lembro que foi falado assim, uma das surpresas da região, no Vale do Araranguá, um jovem instrutor de fumo, né, acaba derrubando, né, um grande político no município, tal, que foi o Alex Bianchim, São João do Sul, tal, parabéns. Nossa, aí nós chamamos em lágrimas aí, e alegria, e foi muito bom, assim. O Alex, e a tua segunda foi apertada? Chegou a ser apertada assim também? Também foi um pouco acirrado, assim. Um pouco mais... Uma margem um pouco maior, mas também acabou sendo acirrada. Assim como foi agora a terceira vez, né? Também agora foram 65 votos, né? Talvez mais apertado que a primeira, porque a quantidade de votos um pouco maior, mas o percentual um pouco menor. Isso mesmo. Eu costumo dizer lá que o pessoal brinco agora, né? Que estar comigo em uma eleição é com fortes emoções, né? Nós estávamos cobrindo, o primeiro episódio do podcast foi a cobertura das eleições. E aí, se eu não me engano, foi o último resultado que saiu, foi São João do Sul, porque ficou vai para um lado, vai para o outro, ninguém sabia. E a torcida, a gente até torcia, né? Sim. Não, e tem algumas particularidades assim que acontecem nessas eleições, Valdinei, que é bem interessante. E assim, também foi da mesma forma. Aí teve a divergência de um resultado de urna eleitoral. E agora, nessa eleição, o cartório eleitoral, ele unificou os colégios, né? Tá. As urnas se mantiveram, as sessões eleitorais se mantiveram, mas eles fecharam. Por exemplo, São João do Sul passou a só ter 3 colégios eleitorais, que é a Vila Conceição, Vila Santa Catarina e o Centro. Nossa. Antes era distribuído nas comunidades, né? Então, aglomerou tudo num local só em cada região. Isso. Então, aquelas sessões que saíram de algumas comunidades foram para ali. Quando as pessoas foram fazer os seus recadastramentos, títulos novos, então ela distribuiu. O sistema da Justiça Eleitoral distribuía, jogava. Então a gente tinha o histórico das urnas até então. Então tu imaginava, não, ali é mais apertado, aqui vai ter uma folga. Então a gente fazia... Era mapeado. Mapeado, isso mesmo. Tá. E aí começou a vir uns meio assim, mas aqui nós perdemos, aqui nós... E aí quando eu tava na frente, saiu o resultado. E aí faltava uma determinada urna ali, que a gente imaginava que ia perder com uma votação significativa. E eu tava aí com 70 e poucos votos na frente. Eu disse, falta essa urna, não vai dar certo. Não vai dar, vai ser apertado, eu vou perder. Imaginava, talvez, perder com uns 80 votos naquela urna. E aí acabou que veio o resultado, por conta dessa redistribuição, bem abaixo, né? Perdemos, né? Mas foi, acho que com 12 votos, 11 votos. Então diminuiu a margem que eu tinha de 70 e poucos para 65. Mas aí a vitória veio, confirmou e... Aí foi só
Era uma urna o quê? Com 300 votos? Um pouco menos, 270, acho que por aí 250, 270, assim, aproximadamente. Não, e aí acaba com a estratégia, né? Tu não sabe mais de onde que vem os votos. Claro, deu uma redistribuída bonita nesse sentido, assim, então e a gente acabou não se levando em consideração isso, né? Mas imaginávamos, assim, a eleição, ela começou com uma margem significativa, assim, né? Quando saiu as candidaturas, as convenções e tal. Mas, claro, ela foi tomando uma proporção. A gente disputou com um candidato que era apoiado pela atual administração, né? Era a sucessão do atual mandato. Lutamos contra a máquina, né? E eu costumo fazer, assim, um comparativo aqui no Vale do Araranguá, né, Valdinei? São 15 municípios, né? Nós tivemos 10 candidatos à reeleição, 10 prefeitos e prefeita que foram à reeleição. Os 10 foram reeleitos, 100%. Certo. A reeleição aconteceu aqui. Difícil tirar uma reeleição. E dos 5 que tinha não à sucessão, só São João do Sul e Turvo, que não sucederam, não foram eleitos os sucessores, que quebrou esse ciclo ali, né, que vinha nessa tendência. O Heriberto no Turvo, né, que acabou também ganhando de um candidato da administração, que acabou o Sandro não disputou, mas tinha um candidato. E lá em São João do Sul, né, que o Moacir já estava na reeleição, então o Betinho era o candidato junto com o MDB de vice, ali o Márcio, que eram os candidatos à sucessão do atual prefeito. E, então foi esses 2 municípios apenas que teve essa mudança, né, que não teve a continuidade. Então, assim, mostra que também, claro, né, a gente conseguiu quebrar, apesar da pouca diferença de ser uma eleição mais ajustada, mais apertada, mas foi... Mas é igual ao futebol, né? 1-0, 2-0, se a partida é final, caiu, não interessa o placar. Tá, é isso mesmo. Quanto tempo tu ficou fora? 3 mandatos. 3 mandatos, 12 anos fora. 12 anos. Tu falou de Turvo e foi, acho que ao mesmo tempo que o Heriberto ficou fora também. Os 2, não, ele ficou 4, acho, né? Os 2 do Carles, um do Thiago e um Sandro. Do Santos. Ficou 16 anos. Acabou retornando e com sucesso. E o Heriberto volta, eu acho que é pela 4ª vez, né? Eu acompanhei 2 dele, eu não tenho certeza. Tenho dúvida também agora. Depois as 2 dele, depois as 2 do Carles, depois uma do Thiago, todas pelo MDB ali, e depois veio o Sandro no PP, que também quebrou ali uma sequência. Depois de 3 mandatos fora, eu não sei nem se nós chegamos a conversar há algum tempo disso. Daí, Alex, vai, porque todo mundo queria que tu fosse. Sim. Eu disse, não sei, acho que não. Depois foi convencido? Como é que foi esse processo aí de... O povo te quer? Então, na verdade a gente nunca saiu desse meio, né? A gente sempre acompanhava, vivia, né, cotidiana, direto, né, a política do município. Eu saí da administração municipal de São João do Sul, fui trabalhar em Araranguá, fiquei 4 anos lá no mandato do Sandro, Maciel, e depois, né, fui para o gabinete do Rodrigo Minotto e assessorava o Rodrigo aqui na região, né, o deputado estadual Rodrigo Minotto. Vamos deixar um abraço para ele, um grande parceiro, um grande amigo, inclusive. Um parlamentar extraordinário, assim, uma figura 100%. Né? Ele faz um trabalho aí na região, tem uma representatividade grande. Muito, sim, um político muito correto, muito honesto, e foi um prazeraço, assim, né? Aprendi muito a trabalhar com o Rodrigo no gabinete dele. E aí, por estar no gabinete, a gente circulava esse meio, né? E ali em São João também, as pessoas sempre comentando, vai voltar, não vai voltar. Nas 2 eleições, porque na minha, eu fiquei 3 mandatos fora, porque eu não fiz o sucessor, né? Que foi o mandato do João Rubens, não podia disputar. E depois, naquela primeira do Moacir, que a gente fez um acordo ali, eu podia disputar, liderava as pesquisas, mas acabei não querendo, por uma opção pessoal. Na reeleição dele também, da mesma forma, a gente manteve o acordo ali, né? Daquela composição. E também não quis disputar, mas as pessoas sempre falando comigo e tal. E aí eu tava assim, pra mim eu tinha encerrado a carreira. Né? Vou fazer que nem Pelé, né? Fui 2 vezes, fui perfeito e tal. Sai por cima. Sai por cima. E aí, mas assim, fomos conversando, o pessoal falando e tal. E aí, em 2023, acabamos fazendo uma pesquisa. Os 4 partidos aí que a gente tinha um alinhamento maior, né? Mesmo estando numa grande coligação, mas a gente tinha um alinhamento com alguns partidos. Fizemos uma pesquisa onde o meu nome acabou despontando bastante. E aí foi natural, assim. Aí as pessoas começaram a ter acesso a essas informações e tal. E aí foi, né? Então aí acabou
acabou que culminou não aceitar a candidatura. Tive um pouquinho de dificuldade em casa também para convencer a patroa, né? A família, sempre as filhas. Porque exige muito, né, Alex? Sim. Claro, eu acho que... E até porque eu sempre fui muito dedicado, né, Valdinei, no sentido de estar presente. Eu estou prefeito hoje, não é por status, até porque eu já tive a oportunidade de ser 2 vezes. Estou porque eu gosto da política, eu sei que a transformação da sociedade passa pela política, a melhorar a vida das pessoas passa pela política. Eu gosto de fazer política, gosto de ajudar as pessoas, né? Tá na essência da gente, então eu tô aqui, encaro e levo a sério. Tá aqui a Giza, que trabalha com a gente na assessoria de comunicação da prefeitura lá e que faz um belo trabalho com a gente ali também, acompanha o dia a dia da gente assim, então não tem hora, não tem dia, sábado, domingo, final de semana, feriado, de madrugada, o que precisar eu tô à disposição. Fui eleito para isso, né? E vou me dedicar, né, incansavelmente esses 4 anos para isso. Então teve aquela resistência em casa. Ali foi um desafio muito grande, mas minha esposa também entende que eu gosto disso, né? E depois de muita conversa, muito debate familiar, a gente decidiu junto, né? Mesmo ela não querendo no começo, mas apoiou a minha decisão final. Porque a gente sabe, Alex, que a esposa do prefeito trabalha junto, né? Tá sempre presente e quando não tá presencialmente, ela te cobre em casa, né? Correto. Com a família e tudo mais. Sim, ela é servidora pública lá, é professora, né, na educação infantil do município, então trabalha um período e se dedica com a gente também, mas tem um papel fundamental importante, né? As filhas também, tem o apoio delas também. Então aí, agora eu volto, claro, numa versão um pouquinho mais preparado, mais maduro, mais esclarecido, e tô tentando conciliar um pouquinho mais assim para não perder um momento familiar também, né? Eu acredito que também a gente não pode abrir mão, não é só na política, é em qualquer tipo de trabalho, né? O trabalho faz parte do nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão, e a gente tem que trabalhar muito para fazer as coisas acontecer, para ter os resultados que a gente quer na vida, melhorar de vida, fazer as melhorias que a gente quer, dar a sua contribuição para a sociedade, como é o caso dos políticos, mas também a família é a tua base, né? Claro. Então a gente tem que tirar um tempinho, tem que estar presente com eles, tem que compartilhar de momentos essenciais, importantes, então tem que se virar nos 30 para dar conta aí, mas eu acredito que tenho conseguido fazer isso e muitas vezes eu peço desculpa, perdão por não poder compartilhar de alguns momentos, porque muitas vezes são ossos do ofício, algumas ações, algumas viagens, né? Então, mas a gente consegue compartilhar isso bem. Dá pra dizer assim, é como se fosse um médico. Se surgir uma emergência, às vezes isso acontece. É verdade. O Alex, outra questão é o profissionalismo no setor público. Também tem muito disso, né? Não importa se são servidores de carreira ou estão ali... me foge a palavra agora, são cargos de confiança, mas... existe a questão política, mas tu vai escolher pessoas preparadas para aquela área, né? Politicamente alinhados, mas preparados para aquele setor. Então, isso contribui, né? Se antes o prefeito fazia muito, agora pode administrar mais do que fazer essencialmente, né? Correto. Eu tenho sempre falado, né, para os meus cargos comissionados ali, especialmente que estão à frente ali do trabalho, junto com as secretarias, né? Coordenando ali sejam os concursados, os do processo seletivo, ou os das assessorias que a gente tem também, né? Eu tenho cobrado muito no sentido assim, de trazer para mim tudo, né? Traz o problema, mas me traz as possíveis soluções, Sim. me traz números palpáveis, índices, indicadores, para que a gente possa tomar decisão mais rápida, decisão baseada em mais números, né? Em uma coisa mais real mesmo, porque... Na verdade, constantemente nós tomamos decisões. Eu tomo decisão todo dia. Todas minhas ações, elas são diárias de decisões. Faço, não faço, né? Sigo aqui, não sigo aqui, encaminhamos para lá. A gente consulta os apoiadores, consulta vereadores, troca ideia, troca experiência, né? Eu pretendo agora, nesse segundo semestre, criar um conselho consultivo, né? De pessoas, algumas lideranças de fora do governo, de dentro da administração pública, de entidade, da sociedade civil organizada, para também escutar eles, né? Escutar essas pessoas, o olhar de quem está lá na ponta, quem está... Né? Já comecei a fazer isso individualmente, mas quero criar esse conselho, né? De um caráter, né? Não deliberativo, mas de consultar mesmo, assim, para dar sua opinião e para também nos auxiliar, né? Junto com as assessorias e os secretários e
e diretores, enfim, né, e com os próprios servidores públicos concursados também, que prestam um trabalho importante para que a administração ande, né, para a gente tomar a decisão mais centrada possível, mais correta possível e baseada em números que vão realmente resolver tudo. Infelizmente, a gente não vai conseguir, né, Valdinei? Então, por isso que a gente precisa acertar mais próximo do 100%, né, ou acertar o maior número de vezes possíveis para fazer com que realmente vale a pena, né, as pessoas terem feito essa escolha em mim e no Ismael, né, que é o meu vice-prefeito, que é uma pessoa que tem uma ótima relação também, é um servidor de carreira do município, né, enfermeiro, trabalha numa área bem importante ali há muito tempo, é concursado, e contribuiu muito aí para que essa eleição viesse a acontecer, essa vitória nossa, e a gente tem compartilhado bastante trabalho junto aí, confio bastante nele, assim como ele confia em mim. Então estamos trabalhando junto aí, montamos uma equipe, né, com os aliados e os partidos, e agora estamos construindo aí uma São João do Sul melhor. Bom, nós estamos agora em julho, são apenas 7 meses de governo. Isso mesmo. Tu sentiu assim, tu foi prefeito 2 vezes, mas tu sentiu que nesta gestão é tudo muito mais rápido? Tu diz, eu tomo decisões todos os dias, assim, não se atropela, embora seja tão rápido assim. O que tu tá achando desse novo momento? Embora, acho que hoje ainda eu escutei alguém falar isso, em outro tempo, eu acho que alguém até mencionou o teu nome, que antes tu era prefeito numa situação que verba estadual ou federal, raras vezes, tu tinha que, como eu ouvi muitas vezes, ir com o Pires na mão em Florianópolis e em Brasília. Hoje em dia chega uma quantidade, felizmente, né, chega uma quantidade maior de recursos, mas ao mesmo tempo tu tem que ter essas tomadas de decisão muito rápido, né? Investe aqui, investe ali, tem dinheiro para contrapartida, mas se eu der a contrapartida aqui, vai sobrar para o outro lá que eu quero fazer. E serviços públicos também são muitos que os municípios assumiram. Como é que tá lidando com isso então, tudo? O fato de ter sido prefeito me dá a condição de ter um embasamento, né, para tomar a decisão. Eu já vivenciei muita coisa. Claro que mudou muita coisa no sentido dessa captação de recursos. Isso eu te confesso que mudou assim, não é. Hoje, até isso tem que ser profissionalismo, claro, né? Para saber lidar com os recursos. Também, buscar isso, mas assim, hoje tu trabalha com números muito mais vultuosos, né? Hoje falar em construir pontes de 2, 3, 4 milhões, hoje é uma realidade bem comum. Na época era impossível fazer 10, 15 quilômetros de asfalto, 5 que seja, num mandato inteiro. Hoje é muito comum. Há 20 anos atrás era quase impossível. Fazia uma quadra e botava a placa. Era chorado, era buscado, assim, era dividido, era muito difícil, assim. A forma como era as liberações, né, tanto do governo federal quanto do governo do estado, eu acho que nesse sentido, assim, evoluiu muito, cresceu muito, assim, e a gente vê a nossa região também sendo muito mais beneficiada. Certo. Eu confesso que sempre foi uma briga, eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação dos Municípios por 2 mandatos, né, em 2008, um mandato menor porque eu disputei a reeleição, e aí depois eu voltei em 2009 e presidi a associação. Então a gente lutava, brigava desde aquela época, e antes de mim já outros prefeitos que me antecederam brigavam por obras estruturantes e não saíam, a gente não conseguia ter êxito. Primeiro que parece que o extremo sul era deixado de lado e talvez a gente tinha menos representatividade, é quase igual, mas enfim, ou a distribuição de volumes de recursos ficava do centro para, né, do norte do estado para lá, grande capital, em Florianópolis, né? E hoje não, né? Hoje a gente já está aí, né, obras importantes, Santa Rosa, por exemplo, que eu conheço bem, né? Eu estudei no Colégio Agrícola na época, né? Hoje o Instituto Federal, tudo estrada de chão, batido. Hoje tu vai asfalto até na escola, né? É uma realidade, né, que está ali, né? Assim como outros acessos às comunidades. Hoje a gente vê a Serra do Faxinal com um prazo de entrega. Hoje tu vê a realidade da 108 que saiu do papel e pode levar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode, mas vai sair. E é uma obra enorme, né? Hoje nós vamos para a Rosa do Mar, que é a nossa praia, né, de Pastitous ali, a Bela Torres, está praticamente toda asfaltada. Isso, né, anos atrás não se cogitava ou imaginava que seria quase impossível, né?
Então, assim, nesse sentido, assim, se evoluiu bastante, desde a construção de grandes obras, escolas, creches, postos, unidade de saúde. A gente vai ter um crescimento muito grande no hospital de Praia Grande, né? Nossa Senhora de Fátima ali, com uma ala psiquiátrica ali, uma obra de quase 20 milhões ali, que é uma realidade que está aí, agora está em vias de conclusão, talvez até no máximo ano que vem já esteja a obra concluída, talvez esse ano eu não conversei mais com o Jean, lá, o diretor do hospital, mas enfim, então já é uma realidade. Investimentos grandes, condomínios saindo aqui, desde quando aconteceu a BR-101, enfim, agora se vive um momento diferente, Valdinei, realmente, essa foi a grande mudança que eu percebi. Hoje assim, ó, vamos falar, São João já tem prestes a receber, em convênio com o governo do estado, em captação com o governo federal e emendas parlamentares, aí talvez esse ano mais de 20 milhões. Que antes ia os teus 8 anos de mandato e não se chegava a isso. Correto. Embora o tempo fosse outro, mas um comparativo. Bom, tu vai lembrar que Jacinto Machado, acho que passou 2, talvez perto de 3 anos, a principal ponte destruída. Correto. Depois de uma enchente. E porque não tinha recurso? É isso mesmo. Hoje eu acho que fazem menos de um ano, fazem 9 meses que houve a enxurrada lá no interior e eles construíram 7 pontes. Então tem tudo isso. Em São João do Sul, felizmente, não acontece esse tipo de situação, mas em 7 meses de governo tu já executou obras, né? Correto, já executamos obras, já ganhamos 2 pontes também lá, né? Inclusive, semelhante a essas da Defesa Civil de Jacinto Machado. Os kits ali foram liberados agora também, vamos fazer uma ponte alta na Vila São José, que é uma realidade que eu me criei lá e nunca, né? Para sair daquela ponte de madeira, e agora vai ser uma realidade. Esse ano eu construo ela. É uma ponte que vai custar quase R$1,5 milhão. Nossa. Né? E que uma vida inteira nós ficamos atacados ali por causa da enchente. Eu, quando estava no colégio agrícola, tinha que desviar, porque não tinha como passar lá na ponte. Ficava 2, 3 dias interditado, tinha que vir por Santa Rosa, Barro Preto ali, Forquilha do Cedro, e ir para a escola lá na época. Então, tudo isso, né, se evoluiu muito nesse sentido. Por outro lado, claro, né, as demandas também, a exigência. Hoje nós vivemos numa era digital, onde as pessoas elas te cobram mais, elas estão andando na rua, já estão te fazendo vídeo, te mandando na hora. As pessoas elas querem o resultado mais rápido, a administração ela tem as dificuldades com relação ainda à questão da morosidade, né? Burocracia. A burocracia da disputa dos processos de licitações, das brigas entre as empresas, ganha, não ganha, documentação, empresas que infelizmente entram nesse meio para se tirar proveito, geram um problema para os prefeitos, que a gente tem que anular a licitação, tem que multar, tem que desclassificar, tem que restringir a participação dessas empresas, e isso leva 1 mês, 2 meses, o processo se dá, disputas judiciais, então isso infelizmente se evoluiu pouco. Isso eu notei que precisamos ter a tomada de decisão, aliás, a tomada de decisão muitas vezes ela é rápida, mas a ação ela é demorada. Então a forma, né, eu imagino que estaria falando especificamente de licitação, que hoje em dia é tudo virtual, mas abriu-se para o país inteiro. Então tem a chance de alguém para construir uma ponte em São João do Sul, mas a empresa é da Bahia. Correto. E às vezes não entra, infelizmente, as empresas não entram para executar a obra. Às vezes é para tumultuar, para ganhar dinheiro de uma outra forma, enfim, e que acaba atrapalhando e aumentando a morosidade do serviço público, né? Correto, isso mesmo. Não, tem licitações aí, porque eu acho que a disputa e a concorrência, ela é boa, ela é saudável, ela baixa o preço, né, dá a condição. Mas só que os processos se alongam muitas vezes por conta dos recursos, né? Tem processo licitatório aí que tem mais de 20 empresas participando, 20, 25, 22, 18, 17, né, de obras não muito grandes, né? E justamente abriu esse leque para empresas do Paraná ainda está mais próximo, mas do Rio de Janeiro, Fortaleza, Pará, enfim, nada contra, né? Mas como tu falou, como que uma empresa ganha, né, até deslocar uma estrutura aqui, né, para vir se instalar no município, né, não vai trazer um efetivo de pessoas de lá, vai ter que vir aqui subcontratar pessoas daqui ou contratar para poder. Então realmente
se ganhou por um aspecto, mas se perdeu em outro, né? Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso. Por isso precisa ter uma equipe muito preparada, precisa ter um jurídico muito atuante, né? Precisa estar diariamente tomando essas decisões e tocar para que a coisa ande e a população acabe não sofrendo com isso, né? O Alex, nesses 7 meses do teu terceiro, menos de 7 meses, né, do teu terceiro mandato, como é que, o que tá dando para fazer assim, começando, obviamente, tu disse, e é óbvio, todo começo de mandato, tu tem que conhecer o ambiente onde tu tá, né? Conhecer novamente, embora tu é morador de São João do Sul, tu conhece o dia a dia, mas não conhece os meandros da prefeitura quando tu tá de fora, né? Claro. O que deu para fazer assim nesse período? Não, eu costumo falar também, assim, Valdinei, né, que, como eu falei, eu tenho a experiência de ter vivido isso. Mas agora a gente busca de novo aqueles contatos, foram 12 anos, né? Nesses 12 anos mudaram os governos, mudaram muitos servidores, tanto no estado quanto no governo federal. Parlamentares também mudaram, então a gente está construindo isso de novo. Mas principalmente nesses meses agora, a gente trabalhou muito forte no sentido de entender o funcionamento da máquina atual, ver as deficiências que ela tem, né? Tive a oportunidade e tomei cuidado de fazer algumas contratações de assessorias para também me dar alguns embasamentos. Claro que a gente trouxe servidores com experiência, mas uns novos, né? Com capacidade, com muita vontade, com muito desejo, mas também tomando o pé da situação de como funciona. Perfeito. E eu estou tendo cuidado, né? E a responsabilidade de analisar muito bem as decisões que vão acontecer. A minha decisão do início do governo foi assim, nós vamos continuar fazendo tudo que era feito até então, principalmente as coisas boas, e não baixamos nenhum tipo de serviço. Não foi reduzido funcionários, servidores e nada. Mantivemos no mínimo em cada secretaria a estrutura que tinha do ponto de vista de prestação de serviço para a população. Certo. Então, isso foi mantido. E a partir dali começamos a fazer estudos. Claro que reduzimos, eu comecei com 4 secretários, né? E hoje a gente está com 6, mas já teve 9 em São João do Sul, né? No meu mandato, mas já tivemos 9. Então a gente começou com ele mais enxuto possível, no sentido para fazer essa análise, né? E aí, a partir disso também buscando, né? Fomos no governo federal, tomamos pé de toda a situação, cadastramos vários projetos. O governo federal funciona um pouquinho diferente, né? Agora, nos primeiros meses do ano, a gente cadastra as propostas dos diversos ministérios, onde o município se enquadra, se encaixa pelo seu índice de desenvolvimento humano, DH, ou pela quantidade de população, ou pela expansão territorial, enfim. São vários indicadores que fazem com que a gente tenha acesso a alguns tipos de programas, né? Cadastramos, junto ao governo do estado também buscamos, né, projetos. O governo fez alguns aportes aí inicialmente, né? Com a vinda aqui, destinou recursos para São João, assim como agora em Joaçaba teve um outro evento que está destinando também para toda a região do estado, né? Estrada Boa Rural, né? Isso. E aí, claro, fizemos algumas reformas, algumas ações emergenciais, pegamos quase tudo sucateado, equipamentos, tratores, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, porque o governo passado, claro, trabalhou até o último dia, né? Trabalhou até a eleição para tentar, né, manter os serviços e manter a sua continuidade. Faz parte do jogo, né? E depois que perdeu, obviamente, né, continuou trabalhando, fazendo e não parou para manutenção, como era para ser feito. Sim. Então eu entrei e a gente teve que fazer tudo isso. Aí é aquela coisa, a máquina está trabalhando, mas vamos enxugar aqui onde não é mais da nossa conta. Correto, isso mesmo. Então tivemos a responsabilidade de fazer tudo isso, cuidamos disso, preparamos, melhoramos, arrumamos, aí faz licitação, algumas licitações vigentes, outras não, né? Fizemos algumas melhorias em algumas creches que estavam com bastante problema, assim, que eram obras pequenas, mas muito importantes para a comunidade escolar. Então a gente teve essa atenção. O centro da cidade estava com muito problema de drenagem pluvial por conta dos últimos anos de chuva, né? Sei, o prefeito, a administração anterior não tomou esse cuidado em ver isso, então a gente fez ações emergenciais, muito buraco pela cidade, então fizemos uma operação tapa-buraco muito grande ali também, importante para fazer e tal, que precisava, né, para dar essa condição de tráfego ali, né, nas ruas do centro. E, claro, aí fomos, como eu te falei, fomos para dentro de cada secretaria analisar e fazer os levantamentos, os estudos, parcerias com contatos com algumas universidades e tal, que agora vai se formalizar
algumas parcerias. Segundo semestre agora a gente formaliza uma parceria com o Sebrae também. Nossa, né, que vai para dentro do município para também nos ajudar a pensar São João. Né? Criamos aí, vamos falar daqui a pouquinho, a festa do carro de boi, que é um recorde, um título que a gente tem ali também, que é uma ação muito importante que vai ser feita, né? A partir desse final de semana, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. certo. Enfim, fizemos muitos projetos. O município tinha muito pouco projeto, né, de obras estruturantes importantes, Que é pavimentações. essencial hoje. Antes de qualquer coisa, projeto. Investimos muito nisso, então estamos com uma gama muito grande de projetos pensados e planejados para a cidade. E agora, o segundo semestre, a gente vai começar a agir, né? Especialmente com a liberação das emendas parlamentares, individuais. Vamos criar... aumentamos aí serviços em algumas áreas, como é o caso da agricultura, com médico veterinário à disposição, parcerias com a cooperativa do gado e de leite que não tinha, né? Alguns suportes, enfim, com as comunidades também, né? Pessoal, o esporte, estamos aí incentivando e apoiando bastante o esporte, construindo campos, parcerias, praças. Enfim, agora a gente começa a realmente ter uma grande quantidade de obras sendo executadas nesse segundo semestre, mas todas elas fruto de um planejamento inicial desses 4, 5 primeiros meses ali, muito bem pensados, né? E pensados em cada comunidade suas demandas, suas maiores necessidades desse primeiro momento. E aí, claro, o planejamento continua durante todos os 4 anos. Deixa eu trazer algumas mensagens aqui, o pessoal participando. Olha a briga que o André tá trazendo aqui. André Espanhol da Silva, maior prefeito de São João do Sul. Achei que ele ia colocar maior prefeito do Extremo Sul, que aí ele ia comprar uma briga lá em Pasto Torres. Tá aqui o André, bom. Um abraço para ele aí. Obrigado, André, por acompanhar a gente também, grande amigo André. Chefe de gabinete do deputado Zé Milton. Né? Faltou o Zé Milton vir aqui ainda. Todos os programas que eu apresentei, o Zé Milton teve na minha estreia. Aqui ele não teve ainda, então daqui a pouco ele tem que estar aqui também. Cristiane Scandolara, um ser humano incrível, diz ela aqui. Um abraço, Cris. Tatiane Nunes da Silva Barcelos, boa noite, nosso prefeito é uma pessoa extraordinária. Opa, bacana. Tatiane, obrigado. Também. O Luiz Fernando Soares, Fernando Tech Tour, show! Parabéns ao prefeito Alex pelo desenvolvimento na frente da administração municipal e também pelo incentivo ao turista de São João do Sul. Mais uma ótima entrevista do Francamente, diz o Fernando aqui, tu deve lembrar do Fernando também. Tem que fazer uma trilha com ele de novo aí, tá? Dar um abraço pra ele. Rapaz, tu não é a primeira e nem vai ser a última pessoa que vem aqui e diz isso. Tô devendo uma trilha pro Fernando, eu acho que ele cobra a trilha de todo mundo. Não, e ele é show, a gente tive uma experiência lá em Praia Grande e muito top, já cito Machado também, então um grande abraço, um ser humano extraordinário. Um abraço, Fernando. Show, Fernando. Vamos desenvolver um projeto ali em São João do Sul, Vamos Fernando. sim. Marli da Silva... Opa, Marli não, né? É a Mari da Silva Ferraz Michele, minha esposa, diz aqui, francamente, sempre ótimas entrevistas. Valeu, diz ela aqui. Top. Roxo Carla, nossa cidade só tem a ganhar com o prefeito que veste a camisa e se dedica ao trabalho com tanto empenho. Parabéns, prefeito Alex. Carla Roxo. Obrigado, um abraço também. A Vitória Lopes, boa noite, acompanhando vocês. Vitória é a secretária-chefe de gabinete ali em Santa Rosa também, né? Sim. Conhece bastante. Juliano Miller, acompanhando o podcast, gostando muito. Como servidor e morador de São João do Sul, deixo meus parabéns ao prefeito pelo trabalho sério, humano e profissional. Nossa cidade agradece, diz ele aqui. Então o pessoal tá contigo. O Alex, essa questão assim, embora a eleição tenha sido muito apertada, tu não tem hoje uma cidade dividida, né? Tu tem uma oposição forte, mas a população abraça a causa da gestão, né? Sim, a gente sente isso, a gente percebe isso no dia a dia. A disputa ela é natural e é saudável, né? E faz parte. Claro que alguns ainda ficam um tempo remoendo isso, né? Não esquecem e aceitam a derrota. Sim. Mas a grande maioria da população ela aceita isso e também me conhece porque uma das grandes características que eu acredito que as pessoas vão concordar comigo é que eu nunca fui um prefeito de marcar, perseguir ninguém. Eu, quando ganhei, né, tive a condição de tentar fazer o mais correto.
Tranquilo. Mais correto possível, né? E agir da melhor maneira possível. Então, eu sei que eu fui eleito por um percentual da população, dos eleitorados, que eu tenho um carinho especial, porque se não fosse por eles eu não tinha chegado aqui. Agora, eu sei que eu sou prefeito de todos, né? Sou prefeito da cidade inteira, de todo mundo que mora em São João do Sul, que vive em São João do Sul, que contribui com a cidade, que paga imposto. E vou trabalhar para todo mundo, para que a cidade cresça, né? Porque seria muita irresponsabilidade minha não agir dessa forma. Né? Então eu preciso e quero fazer isso, e a gente convida aí, claro, certamente a comunidade e a população a se empenhar nessa forma de trabalho. Incentive, apoie, né? Faça a sua crítica, tranquilo, estamos aqui preparados para isso. Ninguém está dizendo que não está aí preparado para receber crítica, né? Mas aquela crítica construtiva, aquela crítica que vem para somar, aquela crítica, acho que tu deveria fazer assim, assado, né? Não para denegrir a imagem da pessoa. Esse tipo de crítica eu nunca fiz, né? Quando eu perdi as eleições, né, com o meu sucessor pro João Rubens ali, né, em 2012, né? Se eu não ajudei, porque não fui convidado, obviamente, disputamos, né? Sim. Mas também não atrapalhei. Deixei o fluxo andar, porque a população naquele momento fez uma escolha. E agora São João do Sul fez uma escolha. Então, eu acredito que a oposição ela tem que pensar nisso. Pode fazer suas críticas, deve fazer, né? Tem todo o direito. Agora ajuda a crescer a cidade. Sim. Traga recurso, né? Ao invés de só falar, haja, né? Haja no sentido de, não, eu tô criticando, mas eu também tô buscando, né? Porque foi assim que a gente fez nesses 8 anos, 7 anos em parceria ali com o Moacir, né? O grupo que hoje comanda o município comigo, né? Estava junto ali com o Moacir, e a gente ajudou muito São João do Sul, contribuiu muito nas decisões, nas sugestões e na captação de recursos de onde nós tínhamos acesso. Então, o que a gente espera é que isso aconteça também. E eu vou estar de braço aberto para debater, conversar com todo mundo que queira ajudar São João do Sul a fazer o município crescer. Até porque a própria oposição só cresce para uma próxima disputa se contribuir com o município, né? Se for só crítica, perde o município e perde a própria oposição. Correto, isso mesmo, não tem dúvida disso. É muito, muito importante essa questão do desenvolvimento do município. Tu considera, assim, ó, o comparativo entre o município em tamanho e número de habitantes, de quanto foi prefeito nas 2 primeiras vezes e agora? Porque eu lembro, por exemplo, a Vila Santa Catarina era um grupo de moradores. Hoje, se vê bem, tamanho da sede do município? Tá disputando firme. O pessoal ainda briga que quer fazer do Rio para lá né, emancipar naquela região, mas não, realmente cresceu muito, né? Se emancipar, eles ficam com o Samai lá ainda, né? Então, São João, para te ter uma ideia, vamos falar eleitoralmente, quando eu disputei a primeira eleição, eram 4.300 eleitores. Essa eleição agora são 7.300. Então foram 3.000 eleitores a mais nesses 20 anos, né? Que daria um crescimento aí de pelo menos nós devíamos ter na época 5.000 e poucos habitantes, quase 6.000, e hoje o município está com quase 10.000 habitantes. Então realmente é um crescimento significativo, especialmente agora nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio. Veio uma população significativa do Rio Grande do Sul, né? Acredito que para toda a região, depois infelizmente, aquele desastre, né? Sim. Mas independente disso, São João vinha crescendo, assim como vinha crescendo a região toda, né? O estado de Santa Catarina é um estado muito procurado, né? Um estado muito bom de se viver. A gente vive numa região muito boa também, com relação à segurança. Temos problemas, mas comparado a outras regiões do estado, muito menor, sim, né? Comparado a outros estados também, então... e São João do Sul tem uma característica muito acolhedora, né? Uma população assim muito, além de trabalhadores, mas também, né, é acolhedor. Então as pessoas que vêm para cá normalmente gostam de ficar aqui, né? Não só em São João como a região, né? Mas eu vou falar de São João porque sim, tem que puxar, lá, né, a brasinha pro meu assado aqui, né? E tu observou algum tipo de demanda agora? Assim, o que tu diria assim, não, o município está precisando disso agora, eu vou correr atrás porque é uma demanda urgente ou a prioritária? Bom, assim, nós estamos em crescimento, né? Assim como toda a região. Então, eu acredito que São João ficou para trás um pouquinho agora nos últimos anos no turismo, na questão cultural e turística, porque o turismo, ele
ele é bom, é saudável para o município. O turista ele vem com um olhar diferenciado, ele vem se divertir, ele vem trazer mais harmonia, ele vem, né, vem com um olhar de investidor, traz investimentos também. Pode ver, as cidades que têm desenvolvimento turístico trazem investidores. Então, nós temos uma agricultura muito forte, excelente, extraordinariamente forte. Um comércio muito forte também, né? A indústria não tanto, mas vem também crescendo. Mas tem potencialidades turísticas, assim como a região tem. E eu acredito que isso tem que ser um foco que a gente tem que tratar com um olhar bem cuidadoso. E, claro, a infraestrutura, consequentemente, faz parte desse processo, né? Turismo, infraestrutura, precisa ter isso, é um conjunto de ações, né? Para que esse desenvolvimento aconteça. E, claro, a aptidão do município é a agricultura, precisamos continuar fomentando a agricultura, né? Que não tem dúvida, né? A agricultura, o município precisa fomentar. Nós precisamos dar instrumentos para o nosso agricultor e isso vai, né, na diversificação de culturas, no apoio, né, de serviços ali também. E a gente percebe também que eu acho que com a vinda agora do Sebrae para a gente, Valdinei, a questão da capacitação. Certo. Nós precisamos aí, eu já fiz alguns contatos com algumas universidades e agora com a vinda do Sebrae e também com o Cine, o Senar, preparar, né, a mão de obra qualificada. Eu entendo que nós precisamos. Eu tive esse dia conversando com um empresário da cidade e ele estava pensando, né, em talvez fazer uma filial em outra cidade, né, numa área bem específica de tecnologia, e porque não tinha essa qualificação ali, tinha que trazer profissionais de fora. Então, eu disse, não, peraí, vamos trabalhar isso, vamos buscar, né, pessoas, mantém aí, fica aí, vamos tentar preparar o nosso pessoal que está aqui. Então, assim, o poder público precisa incentivar isso. Né? Hoje nós temos uma universidade ali, né, que faz trabalho semipresencial ali também, que é a Uniaselv, mas tem mais muitos estudantes em outras universidades, por isso a gente aumentou o auxílio de transporte escolar para esse ano de 50% para 75%, ano que vem a gente vai chegar a 100%, para incentivar, apoiar quem quer estudar, porque hoje é isso. É o estudo, né? Antigamente se trabalhava muito para ter terreno, adquirir terreno e dar uma herança para a família, né? Certo. Hoje o investimento não é mais isso. Pode ser também, né? Que seja bem-vinda, mas é no estudo. É na formação, é na qualificação, na preparação das pessoas para o mercado de trabalho e para elas... Mesmo para quem está aqui na agricultura hoje, porque o nosso agricultura ele evoluiu muito. Né, desde a mecanização agrícola, as propriedades da agricultura, seja familiar ou seja de uma escala um pouco maior, elas são uma empresa, é uma microempresa, né? Então se evoluiu muito e felizmente a gente fica feliz que essa evolução aconteça, fica feliz de chegar no interior e ver carros, caminhonete, o pessoal também bem embarcado, uma casa boa, enfim, porque a gente trabalha para isso, né? Então, precisa também investir na agricultura, na qualificação de quem vai ficar na agricultura, né? Para manter essa produção, seja de alimentos, seja de hortifruti granjeiros, hortaliças, né? Aquilo que vai dar o sustento da família também. Essa movimentação de população que a gente viu São Paulo diminuir, Santa Catarina crescer, é muito disso, né? As pessoas, mesmo estando no interior... E nós somos uma região que é interior, mas daí nós vamos mais para o interior, como é o agricultor de São João do Sul. Eles estão felizes lá onde estão, né? Tem qualidade de vida, tem como tu falou, andam bem embarcados, tem asfalto passando na frente de casa, então tudo, tem a saúde, o serviço de saúde à disposição. Sim, o ônibus, né? Eu caminhava 3 km para ir para o colégio na minha infância, hoje o ônibus passa a 100 metros da tua casa, 150 metros, né? Às vezes tá um pouquinho superlotado, mas a gente vai aumentando a frota aí, mas tá ali, é uma realidade, né, Valdinei? E aí, o que se busca para qualificar ainda mais esse setor é o estudo mesmo. É o filho do agricultor hoje que pilota um drone, por exemplo, ele tem plenas condições de comprar aquele equipamento para a sua propriedade, para a propriedade do vizinho, o que antes era um trator, talvez, hoje... Sim. Né? Então fica muito mais fácil de ter qualidade de vida estando num lugar que propicia qualidade de vida. Claro, e assim, hoje nós temos no interior de São João, assim como na Santa Rosa, da região, né? Mas assim, nós temos equipamentos hoje lá de R$1 milhão, né? De colheitadeiras, tratores de R$500 mil, ceifadeiras, máquinas, né?
implementos, né, grandes, assim. Dando lucro, né? Claro, para algumas tipos de atividades, né, especialmente o arroz, por exemplo, né, que exige uma área maior. O maracujá, também tratores, equipamentos, 100 mil, então, enfim, já se fala, quando eu falei daqueles números vultuosos, assim, no sentido de empreendimentos, assim, e de ações, de obras, também não é diferente nessa área. Hoje, São João do Sul tem uma das maiores da região aí, número de cabeças de gado, né? São mais de 12 mil cabeças de gado. É um município pecuarista, então. Então, é muito forte. Não é à toa que a gente tem muitas juntas de boi, né? que estão circulando pela cidade aí, né? Mas não são os mesmos boi que puxam o carrinho ali, que vão só para diversão. Aquilo são quase animal de estimação. É verdade. Ali o cuidado é muito grande. Tá, o município... Isso já foi oficializado, né? O município tem um carro de boi como referência. Tem um... Capital catarinense do carro de boi. Isso que eu buscava. Já tem essa... Tem esse título. Esse título. Esse recorde foi batido em 2023, né? Foram 318 carros, né? Com suas juntas de boi, né? Que entraram para o livro dos recordes, né, como a capital catarinense do carro de boi. Que bacana isso, né? E tem muito a ver com a história de São João do Sul, não é alguém que assim, não, vamos criar alguma coisa, vamos botar um carro de boi aqui. Não, representa... É a nossa essência, é a nossa origem, né? Tudo que é transportado hoje via ferrovia, rodoviário, né? Uma vez, não estamos falando de muito tempo, 70 anos atrás, 60, 80 anos atrás, era transportado em tração animal. E a tração animal era a carroça, o carroção grande e o carro de boi, né? E São João tem uma característica muito grande ali de ser produtor de farinha, né? Hoje ainda tem o polvilho, né? Muito forte ali no município, mas nós temos relatos aí que São João teve mais de 40 engenhos de farinha na época, há 40, 50, 60 anos atrás. Inclusive o meu avô materno tinha um engenho de farinha e essa farinha era transportada, né, nos carros de boi, né, e levado para Aranguá, inclusive, na época que não existia BR-101 pavimentada, né, então que eles tinham que deixar, a Lagoa do Sombrio tinha que baixar para poder passar aqui nas Furnas, né, que tem relatos que ela chegava, né, porque a lagoa nossa, ela é sazonal, né, então hoje um pouco menos, né, por causa da abertura da saída e do assoreamento, mas ela subia em determinada época da região e depois baixava, né. Olha, isso é a primeira vez que eu escuto. Mas enfim, ela então faz parte da nossa história, né? A gente sabe o quanto foi importante, como tu falou, isso é uma coisa que tá ali. E a gente quer resgatar isso, Valdinei, né? Esse título é nosso, a capital catarinense do carro de boi é nossa. Nós devemos agora ter nessa festa, agora que vai acontecer nesse final de semana, a participação de quase 300 carros. Né? Eu acho que tu vai superar quase o título anterior. A gente nem trabalhou para isso, nem nós da administração, nem os amigos do carro de boi, mas mesmo assim imaginamos que vai chegar próximo disso. Agora eu não tenho dúvida que na segunda edição nós vamos trabalhar para superar muito bem essa marca. Para mim está claro isso. É uma realidade, nós vamos investir nisso, é a nossa história, né? É muito lindo tu conversar com as pessoas assim, e inclusive emocionante com as pessoas mais idosas, e trocar uma ideia com elas, fazer um resgate, elas contar, né? Chegar a ver ali o olhinho brilhar, cair uma lágrima de quando ela trabalhou, que fez isso, e fazia aquilo, e o arado de carretão, e o cultivador. Claro que ainda tem esse instrumento hoje, usado numa proporção muito menor, né? Sim. Porque entrou muito a questão, né, do trator, enfim, né? Mas uma vez era só isso. Né? A gente andava a cavalo, né? Se andava a cavalo no passado, depois veio a bicicleta, depois que veio a condução, né, de veículos e moto e tal. E o carro, né, e o boi sempre foi... Meu pai, ele fala que eles iam para as festas, meu pai era do Beira-Rio, eles iam à festa na Timbopeba, Vila Santa Catarina, de carro de boi. E a família era grande, não podia ser um carrinho muito pequeno, né? Eram 11 irmãos, né? Nossa! Meu pai era o irmão grande. Mais velho de uma família de 11. Né? Ele faz 80 anos esse ano, inclusive, mandar um beijão aí pro pai e a mãe, o seu Antônio e a Dona Maria. Parabéns. Que tem um carinho muito especial por eles. Então, isso fazia parte do dia a dia, né? Não tem como a gente não lembrar disso. E nessa edição, Valdinei, nessa festa, a gente vai fazer um museu. Nós vamos, né, junto nessa edição agora, próxima festa. Nessa festa agora que vai acontecer nesse final de semana, lá no parque de eventos ali, onde vai estar alocado ali o espaço, né? O artesanato local vai estar tudo ali. Nós vamos ter um museu
que é o Museu do Carro de Boi, onde nós vamos ter ali carros, implementos, instrumentos, equipamentos que eram usados, né? Ferramentas que eram usadas antigamente, né? Alerador, cultivador, enfim, carroção. Que bacana. Tem até uma colheitadeira de arroz a tração animal, que estava lá no município, na comunidade de Timbopeba, que está sendo resgatada, vai vir para ali para as pessoas verem. E muito mais. Vou deixar até no ar, assim, para as pessoas ir lá e visitar ao vivo e ver isso lá em São João. O Alex, tu falou de história do município, mas né? Tu foi instrutor de fumo aí há cerca de 25 anos, talvez um pouquinho mais. E com certeza tu viu muita gente usando o carro de boi para trabalhar, né? Imagina, fazia parte, né? Eu, por exemplo, né? Claro que depois que eu fui pro colégio agrícola, aí saí, comecei a estudar, trabalhar fora, não voltei mais. Mas dos 8 até os 14, 15 anos ali, eu ajudava muito meu pai, né? Meu pai é agricultor, plantador de fumo, né? Sempre foi plantador de fumo. Hoje não planta mais porque está aposentado, mas o meu cunhado mora na nossa propriedade, do ladinho da nossa propriedade lá do pai, né? E planta fumo até hoje, né? Então tá lá, né? Eu me criei fazendo isso, alerando, arando, né? Correndo lá, riscando, tudo que se fazia, cultivando, passando capinadeira, tudo que se fazia, né? com animal, com boi, eu participei também, tive isso na minha essência, então é emocionante voltar a falar disso, né? E viver isso. Tu lembra o nome dos boi, né? A junta mais marcante que o pai teve era uma junta chamada, que até vai estar no Museu Fotográfico lá, eu falei pra Giza ontem. É o Chatinho e o Alegre. Chatinho e o Alegre. Ele era uma Juro parelha... que eu esperava um estrelo. Também, né? Mas assim, ó, é uma parelha de boi baia que o pai tinha, assim. Mas um deles tinha um olhar mais triste, assim. Ele era um boi, assim, mais triste, assim. Ele... tipo, meio chato, não interagia. Eu acho que por isso que o pai botou. E o outro era o Alegre, que corcoviava e pulava, era um boi mais agitado, tinha que ter alguns cuidados, inclusive, assim, sempre pulando atrás da gente. Então, dentre outras que o pai já teve, né? Sim, claro. Mas a que marcou muito pra mim foi que morreram de velhos, né? Assim, quase, sei lá, 17 para 18 anos de idade. Ficaram com o pai desde novinhos, né? Então, a família ficou muito tempo com aquela junta de boi, né? Que foi o Chatinho e o Alegre. E eu te pergunto justamente por isso, porque eles eram parte, né, mais que uma ferramenta de trabalho. Imagina. Eles eram como um cachorro que tu tinha, um gato que tu tinha. Sem dúvida, né? Todo dia tinha que dar água, tratar de manhã, meio-dia, descansar quando trabalhava, quando o serviço era muito puxado, o cuidado. Quem trabalha com isso faz parte da família, né? É o que dava o sustento, né? Era a principal forma, né? Fonte de tração de trabalho que ajudava no sustento da família, né? Então era... Que bacana isso tudo, cara. Tá, e daí, agora sim, vamos pro programação a primeira. Já chegou esparramando, né? A primeira festa do carro de boi de São João do Sul acontece agora dia 11, 12 e 13. O que tem programado aí para esse final de semana, o Alex? Vale lembrar que a gente criou a lei municipal, né, Valdinei? Né? Esse título o município de São João do Sul tem um monumento, né, que faz menção a esse título, a capital catarinense do carro de boi, que é ali na Praça Central, quase em frente à Igreja Matriz ali, né? São João Batista ali. Te cortando, mas teve que fazer uma adaptaçãozinha ali agora no monumento. O que aconteceu ali? Não, é que no começo, como ela foi feita ali, entregue para o município no finalzinho do ano, foi muito meio toque de caixa, então as madeiras que foram utilizadas foram madeiras verdes, e aí elas trabalharam, né, como elas ficam expostas ao sol, trabalharam, soltaram, ergueram, né, então empenaram, então a gente teve que suspender, tirar eles dali. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Tá. Né? Então, mas aí tem aí a gente criou essa lei, né? Aí esse ano, né? Conversamos com o grupo Amigos do Carro de Boi e eles tinham esse desejo e eu fiz esse desejo de tornar realidade, criamos a lei, faz parte do calendário municipal agora, né? Ninguém tira Muda mais. Muda a gestão, é contra. Foi eu que criei. Não, mas tem que fazer. Até porque, assim, foram mais de 7 anos desse grupo se movimentando, se organizando, né? Deixar um abraço aí pro grupo Amigos do Carro de Boi, em nome de toda a direção. Lá tem muita pessoa envolvida nesse grupo, então não vou citar nomes para não ser injusto, mas eles foram fundamentais para que acontecesse, né, esse recorde e esse título. Então a gente criou essa festa, festa anual ou bianual?
Então, a princípio bianual, porque nós temos a festa do colono também, que é uma festa tradicional que a gente não quer perder, né? Claro, tem aí várias edições e que ela vai acontecer o ano que vem. Mas depois dessa festa a gente vai sentar e vai definir se vai ser intercalada uma com a outra, se talvez faça junto, mas acharemos a melhor forma de que trabalhemos junto, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai começar dia 11, na sexta-feira agora, né? Então, com a saída e a escolta dos carreiros, né, vindo das comunidades, especialmente da comunidade Vila Santa Catarina e Nova Fátima. Vão ser 2 locais de concentração de 2 regiões do município, né, uma região do Rio para lá, uma região do Rio para cá, e a CEPRAG, né, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Obras, vão fazer a escolta. Especialmente a Cooperativa de Eletrificação Rural, a CEPRAG, vai estar escoltando na frente e atrás, junto com o apoio da Polícia Militar também, para que chegue até o parque de eventos, onde eles vão começar a se instalar e ficar acampados ali na sexta-feira. Sei. Certo? Eles já começam a vir um grupo grande, vem na sexta-feira. E vamos lembrar que é carro de boi, então eles carro vêm de boi, na não, manha, é isso mesmo. Não, é quase uma procissão de carro de boi. Isso mesmo, é longa a puxada aqui, né? E aí, as exposições, o parque, a gente vai ter a praça de alimentação, né? E vai ter o artesanato local todo exposto ali. São mais de 21 artesãos nas diversas modalidades ali que tu possa imaginar e habilidades vão estar expondo ali. Esse vai ser a exposição. A gente não trouxe empresas de fora, porque a gente quis, na verdade, não perder nesse primeiro momento a essência da fé do carro de boi e o museu, principalmente, e os bois que vão estar se expondo ali, né? Expostos ali, mesmo que não seja exposição ali aquela de gado, mas eles vão estar com a junta num determinado local do parque. E aí a gente inicia sexta-feira à noite com o show da viola. Aí são violeiros locais, violeiros da região, Praia Grande, São João, ou de outras comunidades, Mampituba, enfim, né, que juntos aí com o Nonô, que vão abrilhantar a nossa noite. É um momento raiz. É Tunique Tinoco, é Milionário José Rico, é Lourenço e Lorival, é Lio e Léo, enfim, Trio Parada Dura. É isso que a gente vai ouvir lá. Quem tiver essa vontade de rememorar esse momento, nossos cantores vão estar fazendo isso lá. São João do Sul, essa questão musical também faz parte da história do município, né? Se for ver, o lançamento do Gabriel Valim foi lá em São João do Sul, né? Correto. É cria de São João do Sul. É cria de São João do Sul, isso mesmo. Então a importância, de repente sai aí mais um músico conhecido nacionalmente desse show da viola lá da primeira festa do carro de boi. Então, estão todos convidados para estar presente prestigiando a gente. O sábado acontece a mesma forma, de manhã vem outro pelotão, né? Outro grupo que sai no sábado, né? Nem todo mundo vai poder vir na sexta, então a gente dividiu em 2 momentos. Vem no sábado também das mesmas 2 comunidades, Nova Fátima e Vila Santa Catarina, também com escolta até o parque de eventos. E aí no sábado a gente começa as provas que vão ter, né, com os animais ali, com a atração dos animais, que é a prova do riscador, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar na agricultura ou vivenciar ou ter uma relação com a agricultura, para fazer os carreiros, né, para plantar o milho, para plantar o fumo, para plantar a mandioca, tem que riscar, né? Então vai ali o riscador com 2 riscos, né? O boi cangado, um boi só, uma canga sem torta. Sem o carro, no caso, só o boi no riscador. Isso mesmo, uma canga torta no riscador, e aí nós vamos estar ali na cancha de laço, e aí a prova vai ser quem vai fazer o risco mais reto. Quero ver quem é que vai medir esse risco. Vai ter os olheiros lá, o VAR vai estar lá presente lá para estar tirando-se. Top! Mas enfim, isso era muito praticado, né? Para fazer todos os plantios era utilizado o riscador, né? Esse é um riscador de 2 dentes, né? Que é de 2 linhas, e tem os de 3. A gente vai fazer com o de 2. Mas então é uma prova bem interessante. A prova da funda é uma prova mais para diversão, ali, o pessoal derrubar a latinha ali com a fundo, né? Que na época se usava estilingue, isso mesmo, esbodog. Eu conheço por funda também. Isso mesmo. Na maioria da região ele é aí, né? Depois a gente tem a prova da baliza. A prova da baliza, ela tem a prova 1 e a 2, porque vai ser feito com terneiros e com boi mais velho, né? Já mais Então, maior. Ali é a idade dos animais, isso mesmo. E aí é um circuito, né? Que os carros vão ter que percorrer
num determinado tempo, no menor tempo, obviamente, e cometer o menor número de erros possíveis, né? Tá, Então vamos ver a habilidade se... É tipo charrete, assim, os carro mais levinho e o boi sai a milhão? Não, ele é devagar, é no passo normal, não é correndo. Não, É legal isso, não é correndo, mas ele vai percorrer um circuito ali e tem quem fazer no menor tempo, né? Então vamos ver a habilidade aí Que bacana, do rapaz. animal, a mansidez e a doma, né? Vai se na doma e também, né, no quem é o dono ali que vai conduzir o animal. Vamos ver se vai ter alguns que é hidráulico ou não, né? Mas vai ser mais habilidade. Depois a gente vai ter a prova da lenha também, que aí é carregar um carro, no carro de boi a lenha, né? Uma carrada de lenha, de eucalipto, né? Seco, claro, para não forçar muito aí os nossos trabalhadores, mas é em torno de 1,5 m de lenha em cima do carro de boi, eles tiram de um local e transportam até em outro local. E aí são de duplas, né? O riscador também são de duplas, aí vai por eliminação, né? Vai eliminando e tal. E aqui também vai de 2 em 2 carros. E aí é um menor tempo também. Tem que tirar a lenha que está empilhadinha e descarregar a empilhada. São em duas pessoas, né? Uma que vai em cima ali ajudando e outra que vai empilhando. E também a prova do menor tempo. Eu já tô achando uma graça dessa, vai ser uma comédia. Já tá se imaginando, né? Rapaz, já quero lá ver essas provas. E a sexta prova também que a gente vai ter é a prova daí, a finaleira, é a prova do carro cantador. Aí sim, né? O assobio, é o cântico, é o canto. Daí é o que acontece com boi, com um carro de roda de pau, né? Eixo de pau. Que vai ter a cantiga, então vai ter um pessoal que vai estar avaliando aquele melhor cantiga, né? Então essas vão ser as provas. Isso aí eu acho que o cara tem que ser artista para... para conduzir, né? E para fabricar também, né? Para fabricar. E vai lembrar hoje que nós temos artesãos aí no município, né? Que fazem, hoje produzem os carros de boi, né? E São João já está produzindo, além da nossa produção local, já exportando. Exportando, né? Carro de boi. A fabricação já vem para outros municípios da região, porque na verdade, Valdinei, isso... Mas para trabalho ou para... A maioria para diversão, né? Para lazer e para resgate cultural. Porque isso não é só em São João do Sul que viveu isso, toda a região viveu, né? E há muitos anos atrás. Então todo mundo lembra disso. Viveu na sua história, algum familiar, enfim, ou visitava. Mesmo quem mora em cidade, vinha para cá, tem relação no interior. Então isso acabou contagiando a região. E hoje nós vamos ter, como te falei, a participação de pessoas de Passo de Torres, de Santa Rosa, Praia Grande, aqui da região, vão estar presentes lá visitando, e de outras regiões do estado também vão lá visitar a gente. Você já colocou isso, não querendo te interromper, mas já interrompendo, isso assim conversou de repente com o pessoal que traz muito turista de fora, principalmente para Praia Grande, que é um dos polos aqui na região, porque eu imagino que esse pessoal que vem de fora acho que pagaria um tanto aí para andar de carro de boi, né? Porque é um atrativo turístico importante. Já tivemos uma experiência agora na festa em São João do Sul, de um pessoal que passou visitando a cidade e fez um passeio, né? E a gente já conversou com o grupo, os amigos de carro de boi, eles já estão organizando isso. Já estamos trabalhando isso com relação também com algumas pousadas da região aqui também para fazer. A ideia, para mim está muito claro, né? Nós vamos utilizar muito isso. Primeiro que, para concluir e entrar nessa fala, certo. No sábado a gente tem a cerimônia de abertura depois das provas, às 20 horas, às 20 horas a cerimônia de abertura, e depois vem um show com um novo balanço, né, que é um grupo da região também, que é mais para arrastar o pé também, não é só trabalhar, não é só se... Depois de trabalhar, deixar o dia ter tudo sucesso, a gente vai lá e faz uma dancinha, se diverte, confraterniza um pouquinho, né, com muita responsabilidade, né, diga-se sinal, né, Valdinei? Sempre tem alguém que toma uns a mais, mas... a gente vai estar lá... São João do Sul te espera! É importante. São João do Sul, todo mundo bebe só na medida lá, não tem excesso. Mas, enfim, vamos cuidar para que não aconteça isso também, né? Mas, enfim, e aí, o que é a ideia, Valdinei? É que a gente faça agora, nesse final de ano, nós vamos fazer uma reforma na Praça Central. E nessa Praça Central nós vamos ter um museu permanente. Museu do Carro de Boi permanente. Então a pessoa... Hoje, chega em São João do Sul, nós temos um monumento, que é nosso, né? Fato, tá ali, as pessoas tiram foto, né? Mas nós não temos mais uma estrutura ao redor disso. Então, do ladinho da praça, a gente vai ter um museu, e essas, talvez algumas peças que vão estar lá, ou outras peças que a gente vai fazer réplica, né? Enfim, vamos falar com as pessoas.
mas aí para conhecer a história, falada e dita. E a partir dali, a ideia é que a gente consiga criar um roteiro, enfim, começar a pensar nesse tá claro para nós que isso é uma opção que a gente vai colocar, assim como outros planejamentos que a gente tem para deixar à disposição do visitante local e também de fora. Entendi, que passe a ser concretamente um representativo do município, né? Isso mesmo. De forma turisticamente. É, isso mesmo. Imagino que Importante. eu que sou daqui e a histórico familiar de ter carro de boi, né? Mas imagino que isso assim como a comida típica, andar de carro de boi hoje em dia também faz parte dessa lembrança, né? Importante. E nós queremos incluir São João nesse roteiro. Hoje, do caminho dos cânions aqui, né? Hoje a gente não tem uma parada ali em São João do Sul. Oficialmente reconhecida. E a gente quer incluir isso. E vai ser através dessa questão do carro de boi e com outras opções que a gente está pensando em oferecer junto com nossos empresários. Ali a gente vem conversando com nossos comerciantes e com o nosso morador ali para disponibilizar também visitação em algumas propriedades, alguns passeios também, algo no sentido também de esporte de aventura. A gente está idealizando algumas coisas. Turismo religioso, que é muito importante também. Vamos lá, domingo? É isso aí. Chegamos no domingo, então, que o evento todo é importante, né? Mas o ponto auge é o desfile. Então, a partir das 7 horas o parque de evento já está aberto, 8 horas eles se concentram do parque e vão até a chegada da cidade ali no loteamento da família Emerim, que é bem perto, em frente ao posto VM, na chegada da cidade ali. Certo. Tem uma área ali de um loteamento que ainda não tem residências, então se concentram todos ali e seguem, né, em carreata até o parque de eventos. Passam por algumas ruas do centro da cidade, né, que é a rua Manuel Amandio Leonel de Souza, a rua Pedro Padre Baldolcini, a rua Álvaro Alexandre, Jaime Glinder, a rua Celina e acaba depois caindo de volta na Avenida Nereu Ramos e eles fazem o contorno do parque e entram no parque. E acabam fechando o desfile dentro da cancha de laço. Entendi. Tem as arquibancadas que o pessoal acompanha o rodeio, né? Sim. Então, se quiser ficar sentadinho, aguardando lá, vai poder ver o trajeto, o desfile. Apoteótico. Isso. Que bacana. Vai ter a oportunidade de ver inúmeras pelagens de animais, né? E tamanhos os mais diversos possíveis, né? Desde uma parelhinha bem recém-liberada e apartada, né? Domada já, né? Mas tudo bem treinado, domado. O pessoal tá tendo todo esse cuidado, né? Com esses animais também. Mas tipo de pelagem, carros de boi, a gente não trabalhou esse ano para fazer enfeites, né? Até para não, nesse primeiro momento, talvez não descaracterizar. Certo. Né? Mas teve um fato interessante, eu participei de uma reunião semana passada, organizando o pessoal da lenha, que vai transportar a lenha ali no carro de boi, chega com a junta, canga no carro, e aí teve os dois lá, não, mas vai ter um carro reserva lá, não, mas pra quê? Não, mas eu não vou estragar o meu carro que tá pintadinho, com brilhinho. Tudo. É o xodó, xodó, né, cara? Não é só o carro de passeio que tem o cuidado, não. O carro de lazer ali também, né? O de trabalho e o de passeio. É isso aí. Então assim, ó, nessa prova da lenha, o pessoal vai ter 2 carros lá, né? Quem quiser cangar junto ali, para puxar naquele carro de boi, para não tirar a tinta do carro que tá totalmente cuidado ali. São preparados. Então, para te ter uma ideia como a cidade entra nesse clima, né? E tem esse orgulho de estar resgatando aquilo que faz parte da nossa essência, né? Aí depois a gente tem o almoço, né? Que vai acontecer o almoço. Logo depois do almoço, nós estaremos sorteando brindes para os participantes, né? Para os que vão estar desfilando aí. Sim, bacana. Comércio local, regional e parceiros, fornecedores estão doando brindes. Então a gente vai ter uma quantidade significativa de brindes para doar. E depois a gente encerra aí com uma tarde dançante com o grupo Maico e Thiago, uma dupla Maico e Thiago, que é ali de São João do Sul também, que é para o pessoal também dar mais uma arrastada no pé. E a partir das 15 horas, os carros começam a deslocar de volta para os seus trajetos, com escolta novamente, né? A saída é um pouquinho mais cedo para que durante a luz do dia eles já estejam chegando nas suas propriedades, nas suas comunidades, que corra tudo bem, que não aconteça nada de errado, né? Legal. O carro cantando trajeto até em casa. Nossa, isso mesmo. Lembra bem o tipo de cotidiano do agricultor de antigamente, né? Sem dúvida, isso mesmo. Que show! Eu não sei nem se te pergunto se tu vai, se é para convidar a região
Porque imagino que São João do Sul vai estar em peso na festa. É o que a gente espera, né? A gente preparou essa festa para o nosso munícipe, né? Para nossa família estar ali presente, mas queremos a região lá, Valdinei, queremos, sem dúvida nenhuma. A gente se preparou com uma praça de alimentação lá também para receber o visitante, com o nosso artesão lá, são mais de 21 artesãos, né, que vão estar expondo lá, mostrando, né, tudo aquilo que é produzido ali em São João do Sul. A gente espera que as pessoas vão lá visitar mesmo e principalmente ver os animais. Vai se surpreender na chegada do parque, a gente está preparando uma forma, né, de colocação dos carros de boi, dos animais ali, para que as pessoas adentrem ao parque e já comecem, né, vislumbrar, visualizar, né, vão ser quase 300 juntas de bois. Então é muito animal, são 600, né? Se for 300, são quase 600, são 600 animais e que vão estar ali realmente para as pessoas, né, estarem olhando, prestigiando e gerando negócio também, porque isso gera negócios. Claro. Né? Na última festa, no último rodeio, foram expostos lá 6 juntas de boi. 2 foram vendidas. Boa. Inclusive pro prefeito de Paracajá, o Brambila. Uma pagou 30 mil reais e a outra 20 mil reais. E fomenta o comércio, porque daí esse que vende, comercializa, ele já vai comprar outro, ele já vai comprar mais bonita porque vai vender também. Eles já procuram um melhoramento genético dessas... né? Tem isso, né? Tem um controle, então. Claro, Ele claro. Tu já escolhe o tipo de pelagem. Com o pedigree. Tu já escolhe o tipo de pelagem, já consegue ter a condição de fazer, né, um animal mais bem... Bom, depende do gosto também, né? Vai ter animais gêmeos também lá, né? Duplas, né? Juntas de boi gêmeos. O que dá mais? É os branquinhos aqueles ou não? Normalmente é o Nelore, né? Essa raça. Mas a gente tem o Giro, tem... Entendido, os branquinhos. Mas tem várias, né, pelagens, várias... tipos de animais que vão estar lá, vai ser muito bonito mesmo. E vale lembrar que a entrada é gratuita, né? Eu ia perguntar isso. Acesso ao parque gratuito. Totalmente gratuito, estacionamento gratuito. Chegou lá, tem uma vaguinha dentro do parque, estaciona, entra lá e vai visitar São João lá que vai estar recebendo. Se não tiver dentro do parque, ao redor do parque, com certeza tem muito espaço também. Espaço. Quem conhece o parque de eventos nosso ali, né? Tem uma área de quase 10 hectares, que inclusive a gente vai estar investindo muito nesse parque agora nos próximos anos, especialmente esse ano. Boa parte desse recurso destinado aí, dessa vida do governador vai ser feita ali no parque, já que nós temos um espaço desse ali, né? Então a gente vai preparar ele para atividades, né, de esportivas, para o rodeio, para esporte, lazer, cultura, enfim, a gente quer deixar o nosso parque realmente preparado para estar recebendo as nossas famílias. Sim. E também os visitantes que vão estar vindo para São João do Sul. Gastronomia ali vai ter também, o Alex. Tá lá, vou comer um negocinho. Isso, vai ter um lanche lá, né? Especialmente lanche, não tem restaurantes assim com pratos feitos, né? Mas os clubes de mães, né? Pelo menos 3 clubes de mães vão estar organizados. A gente deu opção para essas entidades, algumas quiseram, né? Então vão estar lá presente, fazendo a sua venda lá. E junto a isso, né? Tem os food trucks ali, né? Que vão estar dando suporte também na parte de alimentação. Não, com certeza não passa não. E o pessoal vai estar acampado, né? Quem é de São João do Sul ali tem um acampamento, né? O pessoal do carro de boi. Porque quando começou o movimento carro de boi, Valdinei, ele era assim, depois de bater o recorde, antes também, o pessoal fazia os movimentos, se reunia na comunidade, dia de manhã, almoçava, passava o dia lá. Certo. Agora já está virando acampamento. Vai no sábado, se confraterniza, vai para a comunidade, fica lá, o pessoal já começou a comprar suas barracas e já fazer o seu, né, cada um a sua moda, ao seu jeito, da forma como ele achar melhor. Então vai ter vários acampamentos lá desse pessoal que eles já vão na sexta-feira, vão ficar lá, né? Alguns, então confraternização e aquela interação entre as comunidades também. Isso mesmo. Que bacana, cara. Tem mais algumas mensagens aqui, deixa eu ver onde é que a gente parou. Tá, Vitória aqui. Leonardo Cardoso, parabéns para o nosso prefeito Alex, sou muito fã dele. Opa, olha, tem até fã. Léo, não, eu adoro muito o Léo. Um abraço, Léo. O Ismael Santana dando as palmas aqui para ti. E Cleimar Santana, prefeito Alex, falando dos equipamentos agrícolas. A gente revive nossa infância com os trabalhos dos nossos pais. Que legal. E
Bernadette Rosa diz parabéns, prefeito Alex, também participando aqui. Abraço a eles aí. O Alex, algo mais esquecemos ou é isso aí? É isso aí, não, acho que tem assunto aí para mais umas 2, 3 horas, né, a gente ficar, né? Nós chegamos a 1h30 já. É, bastante, né? A interação flui bem e parabéns aí pelo teu trabalho, Valdinei. Imagina. Tu deixa a gente bem à vontade, até pelo conhecimento também que tens da gente, da região aqui, então um prazeraço aí. Com certeza a gente vai, outras oportunidades, voltamos aí para falar um pouquinho mais da administração, quem sabe mais no final do ano já com outras realizações encaminhadas convidado. E outras realizações por virem, né? Vamos trabalhar muito aí, eu e o Ismael, que estava acompanhando aí também o podcast, deixar um abraço para ele também. Inclusive ele estava me representando num outro evento que estava acontecendo na cidade lá, que é a entrega dos kits lá para o Anjos, do futsal ali, né? Que tem parcerias, né? Nós temos o Anjo e o Tigrinho, assim como o Santa Rosa também tem. Sim. E ele estava me representando lá, como eu falei no começo do programa aqui, um grande parceiro, e juntos aí com certeza vamos fazer um bom trabalho para a nossa cidade, que nos escolheu e que também merece, né? Que parta de mim e dele, né? Toda a nossa dedicação e trabalho nesses próximos anos que a gente tem pela frente. Quero deixar o convite ao Ismael também. Ismael que é esposo da minha colega de trabalho lá em Santa Rosa do Sul, a Rose, né? Uhum. Então ela perguntou hoje, é tu que vai entrevistar meu outro prefeito hoje? Ela disse, porque tem o prefeito da Santa Rosa e tem o São João do Sul, né? Então isso é comigo mesmo. O Alex, também já fica o convite para te voltar aqui. Claro. Já sabe o caminho, é só mandar mensagem. E muito obrigado de novo, para nós é um prazer e uma honra te ter aqui. Eu sei por que demorou, mas eu também sei por que eu insisti em te ter aqui, porque é uma das pessoas que representam muito bem o bom administrador público. Sei do trabalho que tu fez lá atrás, sei do trabalho que tu vai fazer, está fazendo e vai fazer agora em São João do Sul, então muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, deixar um abraço também a toda a comissão organizadora da festa, que tem muita gente envolvida para que essa festa aconteça, né? Quem vai lá visitar, e a gente faz de tudo, né? Tem muitos meses trabalhando, e especialmente agora nesses últimos dias. Então toda a comissão organizadora da administração municipal, prefeitura, secretarias, o grupo Amigos do Carro de Boi, a cooperativa Serprag, que tem sido uma grande parceira também, que vai estar sempre auxiliando e ajudando a gente também, enfim. Todas as pessoas que estão colaborando, doando, brindes, enfim. A gente vai ter a oportunidade de estar agradecendo durante todo o evento, né? Mas já deixar aqui o abraço de gratidão, porque para que uma festa dessa aconteça, muitas mãos, né, precisam estar juntas para que isso se concretize, né? E deixar o convite, a região está convidada aí, vão lá em São João do Sul, são 3 dias, então não perca a oportunidade de conhecer, de rememorar, de voltar, né, ao passado, relembrar, né, como foi falado aqui agora, né? Faz parte da nossa essência, então vai ser muito bonito estar lá e vendo esse momento que nós vamos estar vivendo. Então, tira um tempinho na agenda aí, na sexta, no sábado, no domingo, bota na agenda, vem para São João do Sul, nós estaremos lá, como sempre, de braços abertos, esperando vocês lá para mostrar aquilo que é nosso, que é da nossa região. É verdade, parte da nossa história. Muito bem, agradecimentos feitos. Alex, à vontade, pode só dizer, olha, eu preciso de um espaço aí, tal dia, vamos fazer? Então, tá disponível. E agradeço muito, inclusive, por, extraordinariamente fazer esse podcast, né? Porque é na quinta-feira, né? É na quinta. Então, de coração, obrigado mesmo também por... Sei que também tivesse que fazer um agora a gente tem mais tempo para divulgar a festa, inclusive. O ajuste, isso aí, tivesse que fazer um ajuste aí na tua agenda também, junto com o Alexandre, para poder atender a gente também. Então, show. Obrigado mesmo, prazeraço. E com certeza estaremos aí, e na outra oportunidade, junto com o Ismael também, para falar da administração também. E mais festividades que a gente... Porque precisamos trabalhar... E também precisamos festejar e comemorar também essas ações. Né? Viver, né? Assim que se vive, né? Nosso agradecimento a todos que nos acompanham, nos acompanharam e vão acompanhar, já que nós vamos disponibilizar o podcast aí no nosso canal no YouTube. Não esquece, segue lá, franca.mente.podcast no YouTube. A gente precisa de seguidores lá para ganhar um corpo. Então, vai lá, segue a gente. Grande abraço e até a próxima.
São João do Sul te espera! Venha para a primeira festa do Carro de Boi, de 11 a 13 de julho, no Parque de Exposições. Acampamento, provas temáticas, desfile e Museu do Carro de Boi. Muita diversão com shows de violeiros, baile, apresentações musicais, praça de alimentação, artesanato e exposições. De 11 a 13 de julho, na capital catarinense do Carro de Boi. Venha para São João do Sul.